Gente, então, bom dia oficialmente falando, mais uma vez. Nós vamos dar agora abertura à disciplina Sociologia do segundo ano do ensino médio, né? E aí, aquilo que vocês já estão se acostumando, né? Aí eu convido, então, vocês a ativarem suas câmeras, se assim vocês puderem, né? Para que a gente possa, então, ter uma interação aqui mais calorosa, né? Eu poder ver as reações de vocês aí diante daquilo que a gente fala, daquilo que a gente propõe, certo? Então, só quero deixar claro assim, eu estou convidando vocês a ativarem a câmera, entendeu? Porque isso aí faz essa interação conosco. Eu não estou determinando, não estou fazendo nada além disso. Eu estou convidando, né? Se alguém vai determinar isso aí, vai cobrar de vocês, será outra pessoa, não eu. Eu só queria que essa experiência fosse uma experiência agradável para todos nós, para que se fosse, que seja uma experiência interessante para todos nós, né? E que haja o principal, que é o aprendizado, haja, de fato, esse sucesso, né, no empenho que a gente tem. Então, nesse primeiro momento, né, eu não fui professor de vocês no primeiro ano, então nós estamos assumindo vocês enquanto alunos nesse momento agora, né? E aí eu gostaria de fazer aqui, primeiramente, as apresentações, né? A apresentação de minha pessoa, a apresentação da disciplina, né? E aí, na sequência, a gente vai trabalhando as questões que precisam ser trabalhadas, certo? Antes de eu passar para essas apresentações, né? Falar quem sou, falar um pouco da disciplina, etc. Alguém de vocês gostaria de comentar alguma coisa, falar alguma coisa inicialmente aí? Temos pessoas que não estavam no CPMG e está aqui agora? Antes, que não estavam no CPMG no ano passado e está agora aqui? Eu, professor. Fala o nome, por favor, porque eu não consigo visualizar aqui no painel. Adriel. Adriel. Adriel, você veio da onde? Eu vim da Espanha, eu tava. Na verdade, eu sou de Goiânia, natural de Goiânia, né? Aí eu vim Certo. morar um tempo em Porá. Aí logo após de um tempo bem grande em Porá, eu fui morar na Espanha e tudo mais. Eu tive experiências incríveis lá. E voltei para Porá. Que Porá, bom, quando você vem morar aqui, você não tem jeito, você volta. tá certo. Eu também, É, quem que é a outra pessoa? Valéria. Valéria, você estava. Aonde você estava antes de chegar aqui no CPMG? Eu moro em Caiapônia. Ah, tá. Tá morando atualmente em Caiapônia? Eu moro aqui tem tempo já. Certo. E aí você, quando voltar presencial, você vem para cá? O que você está pensando que vai acontecer? Aí eu tenho que ir, né? Ah, tá. Que Aí eu vou bom. muito bem. Você em Caiapônia, você estudava no Monte Serral ou no Previsto Moraes? No Monte Serra. Tá certo. Que bom. Bem-vindos, né, vocês que chegaram, bem-vindos os que já estavam, né, para a gente continuar o trabalho aí. E aí, como eu disse agora há pouco, eu espero que seja, então, experiência interessante para todos nós, certo? E aí que nós possamos trocar as informações e trocar conhecimentos aí. Eu vou trabalhar especificamente com os alunos do segundo B, B de bola, C de casa e D de dado, a disciplina Sociologia e a disciplina Filosofia com todos, né? Segundo A, B, C e D, certo? Então, no momento do REAMP, a gente está todo mundo reunido aqui. Aí depois que voltar presencial, a gente vai então separar essas turmas, né? B, C, D, Sociologia comigo e Filosofia, as 4 turmas comigo, certo? Uma coisa que eu tenho trabalhado já tem um tempo é colocar todos os meus planos de aula num blog. Sabe, eu posto lá no blog, eu tenho um blog para filosofia e outro blog para sociologia. Então, tudo que eu confecciono, que eu preparo para a aula, eu vou colocar nesse blog. E aí eu vou estar compartilhando os links com vocês, certo? Eu vou mostrar aqui agora o link geral, que você entra no blog por completo, e dentro do blog tem as várias postagens das várias aulas específicas, né? Que a gente vai ter semana a semana. Inclusive hoje, vocês acabaram de entrar para pegar o link dessa aula, vocês entraram numa postagem do blog, certo? E lá você viu lá, para entrar na aula, clique aqui,
E se você vai baixando aquela tela da internet lá, aquela página da internet, você vai ver lá o objetivo da aula, o tema da aula, você vai ver se eu coloquei algum material para ser estudado, vai estar lá. E lá no final das contas tem atividade avaliativa. Então, as atividades avaliativas, você vai clicar lá, vai realizar nessa forma. Então, eu vou mostrar isso para vocês. Eu vou transmitir uma tela aqui e vou mostrar para vocês essa construção desse blog, porque, explicando, nós vamos utilizar duas ferramentas, né? Que seria o GR8, que já é, que quem não conhece ainda vai conhecer logo e vai usar muito. Daí, então, o GR8 e esse blog. Lá no GR8, a gente vai postar todas as aulas também. Mas o que eu vou postar no GR8? O link para você entrar no meu blog. Entendeu? Então, tudo que eu confecciono e disponibilizo para vocês estará no blog. Lá no GR8 é outra forma de comunicação com vocês, mas vou comunicar o quê? Aquilo que eu planejei aqui nesse blog. Então, por isso que eu estou repetindo muito essa palavra, né? Para que vocês, então, se orientem, né? Por esse blog. Precisa revisar a matéria? Vai lá na aula do blog, porque a aula que a gente está gravando, a gente coloca lá à disposição também para vocês precisarem, quando estudar, precisarem voltar, retomar o conteúdo, está lá. Se eu utilizei um slide aqui na sala, esse slide está onde? Está lá no blog, você pode ir lá, baixar ele quantas vezes você precisar. Entendeu? Então, é nesse sentido que a gente quer trabalhar nessa perspectiva para facilitar um pouco a nossa comunicação e para garantir, de fato, né, que a informação esteja lá à sua disposição quando precisar. O mais, a gente pode entrar em contato, né? Vocês podem ficar livres para fazer contato sempre que precisar, para que a gente possa, então, ter o máximo de aproveitamento aí no processo. Veja bem, o endereço do blog. Então, o primeiro item aqui para mostrar para vocês, o endereço do blog. Então, você vai colocar lá na barra de endereço lá do seu navegador, você vai digitar Sociologia 2, que significa segundo ano, Caio Maluf, que é meu nome, .blogspot.com. Aí dá um Enter, certo? E aí você tem aí o planejamento, né? Tá vendo? Planejamento das aulas de Sociologia do Ensino Médio, do segundo ano, ministradas pelo professor Caio José Silva Maluf Franco, no Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás, Ariston Gomes da Silva, em Iporá. Certo? Então, aqui você já tem, né, o meu nome completo, né, assim que precisa para qualquer coisa. E aí você vai verificar que eu tenho aqui, ó, uma postagem, 2, 3, 4 postagens já. A última postagem vai estar sempre aqui na primeira da linha, entendeu? Então, na semana que vem, possivelmente, aqui nós vamos ter, acima dessa aula 1, vamos ter a aula 2, certo? E assim na sequência. Se você quer ir lá, eu quero ir lá na aula mais antiga que nós tivemos. Você está lá no meio do ano, quer ir na aula mais antiga. Aí você vai rolar o blog até lá embaixo, porque ela vai estar mais abaixo lá. Beleza? Pessoal, está acompanhando ou está um pouco confuso até aqui? Me dá um joinha aí. Tá de boa, professor. De boa. Que bom, então. Qualquer coisa, vocês sabem, podem... Tá de boa. Certo. Qualquer coisa, fica à vontade para interromper, perguntar, questionar e assim por diante. E aí, veja mais aqui. Então, se você quer saber um pouco mais sobre mim, né, a questão da trajetória acadêmica, o que eu estudei, aonde eu já trabalhei e o que eu estou fazendo atualmente, você clica aqui, ó, quem é o professor? Você clica e aqui você tem algumas informações, né, meu nome completo, né, algumas informações sobre mim, né, bem como aqui o contato, se bem que esse contato já está no grupo, o WhatsApp, então não tem muita relevância aqui, mas tem aqui meu e-mail. Se precisar enviar e-mail, você vai pegar aqui essa informação. Beleza? Então, ou seja, aqui já me apresentei, né? Você vai ver aqui, eu não vou ficar falando porque não tem tanto sentido para mim, mas se tiver para você, está escrito aqui. Se tiver dúvida, você pode me perguntar no privado ou aqui publicamente, tanto faz. Certo? A segunda postagem aqui, das mais antigas, eu coloquei o currículo, né? Que seria os elementos que nós temos que estudar durante esse semestre, né? Então, colocamos só o primeiro e o segundo bimestre, porque o Estado está em fase de atualização desses conteúdos. Então, pode ocorrer de, em agosto, a gente mudar o assunto, né? Mudar os conteúdos. Ou,
seguir o que foi o ano passado, mas isso vai ser decidido um pouco mais para frente. Então, em agosto, a gente volta a conversar sobre quais serão os conteúdos para o segundo semestre, para o terceiro e quarto bimestre. Então, para o primeiro e o segundo bimestre, são esses conteúdos aqui, certo? Vamos conversar sobre eles aqui, basicamente, porque eu fiz uma pergunta na avaliação da aula de hoje, né? E essa pergunta foi: o que você tem estudado sobre sociologia até aqui? Tá, eu não estou conversando com qualquer uma pessoa, eu estou conversando com uma pessoa que já teve o primeiro ano do ensino médio e lá teve a disciplina sociologia. E aí, o que a sociologia Professor, estuda? Pois não? então, até hoje a gente já estudou sobre Karl Marx, a gente estudou Emile Durkheim, a gente foi vendo, sabe? A gente foi estudando a sociedade em si, como ela se evolui, como a sociedade se comporta diante das ideias desses sociólogos, sabe? E é isso que a gente estudava, basicamente. Perfeito. Né? E você vai verificar que tem um assunto que é do primeiro ano, um assunto que é do segundo ano e um assunto que é do terceiro ano. E esses autores que você citou aí, o Marx, o Weber, o Durkheim, eles vão ser citados durante todo o percurso. Né? Não quer dizer que eles são os únicos, não. Só quer dizer que eles são os primeiros e os mais famosos. Né? Mas nós temos vários outros, inclusive nessa aula de hoje eu quero apresentar alguns para vocês que são os brasileiros. Né? Enquanto você tem a história do Karl Marx, do Weber e do Durkheim, que for lá nos anos 1800, e lá na Europa, né, o Marx da Alemanha, o Engels da Inglaterra, o Weber da Alemanha, o Durkheim da França. Enquanto nós temos esses caras lá, nós tivemos alguns caras aqui no Brasil também que fizeram sociologia, né? E eles pesquisaram os temas específicos da sociologia brasileira. E aí já temos que diferenciar uma coisa, né? Você já escutou a palavra ciências sociais? Vocês já escutaram a palavra ciências sociais por aí? Eu acho que sim, mas eu não me lembro, sabe? Eu não tenho certeza. Certo. Eu também não me lembro o que é. Pois é, se fala em ciências sociais e sociologia, nós acabamos assim, eu tenho que mostrar aqui o tema da aula, mas acabamos que a gente já está entrando num tema da aula para fazer uma distinção aqui. Entendeu? Já para esclarecendo mesmo, para ficar pronto algumas questões aí. Então, veja bem, eu tenho aqui uma palavra chamada... Pois não. Eu acho que seria o estudo da sociedade. As ciências O sociais. estudo das ações sociais. Pois é. Que E é a sociologia? Hã? E a sociologia propriamente dita? É o estudo das ciências sociais? Sim, também, né? Mas aí vamos esclarecer aqui um pouco melhor. Na verdade, gente, não foram sociólogos. O Emile Durkheim, o Max Weber, o Karl Marx. Eles foram filósofos, né? Porque era a ciência que existia até quando eles apareceram na história. Eles eram todos filósofos. Só que eles foram os filósofos que começaram a estudar um tema e os demais filósofos criaram uma nova ciência que não existia até o século XIX, entendeu? E essa ciência que nasceu no século XIX, né? Ciências sociais, vou acrescentar aqui a data dela, né? Essa ciência que nasceu no século XIX foi chamada de ciências sociais. Beleza? Até aqui. Então, no século XIX, alguns filósofos começaram a estudar alguns temas diferentes e mais que estudar temas diferentes, estudaram de um jeito diferente da filosofia. E essa ciência que nasceu lá no século XIX foi as ciências sociais. Aí teve uma série de questões... Professor, Pois não. teve uma hora que seu áudio travou para mim e eu não escutei. Certo. Eu estou dizendo, tentando dizer aqui, que no século XIX nasceu uma nova ciência, que é a chamada ciências sociais. Quem que inventou essas ciências sociais?
alguns filósofos que começaram a estudar temas diferentes e de uma forma um pouco diferente, entendeu? Então, uma coisa é o olhar da filosofia e outra coisa é o olhar das ciências sociais. Tem uma certa diferença aí. E o que são essas ciências sociais? São 4. Professor, Sim. pode ir anotando ou não tem necessidade? Oi? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Oi, professor. Nossa, Ok, a internet está oscilando bastante esses dias e tal. Aí deu uma caidinha aqui. Mas eu estava respondendo a pergunta se é para copiar. Se você quer tomar nota no seu caderno, é ótimo, perfeito. Mas eu só garanto para você que essas informações que eu estou escrevendo aqui, né, aqui no Jamboard, eu vou gerar imagem e vou jogar lá no blog também. Entendeu? Então, é só para te dar segurança dessa questão aí. Meninos, então, as ciências que nasceram num conjunto de ciências chamadas ciências sociais foram a sociologia, foram a antropologia. Professor, apresenta ela. Ah, tá, desculpa. É porque eu caí e não voltei fazendo tudo que tinha que fazer. Então, tá aí na tela. Foi a sociologia, a antropologia, uma outra chamada ciência política. Ciência política. E uma outra que seria as chamadas ciências sociais aplicadas, que aí nós teríamos um exemplo delas, a economia. Quando eu falar economia, você pensa em contabilidade, pensa em administração, sabe? Essas ciências todas aí que mexem com a questão do quê, né? Então, veja bem, o que faz parte da sociedade? Você acaba de falar, estudou a sociedade e tal, é justamente isso. Mas a sociedade, ela é muito ampla, sabe? A sociedade, ela é composta de uma série de elementos e cada uma das ciências sociais estuda um desses elementos importantes para a sociedade. Então, vamos aqui conversar sobre a economia. Então, a economia estuda, né, a produção humana e sua distribuição, certo? Então, por exemplo, hoje nós temos aí o agronegócio, né? Nós temos o agronegócio e o agronegócio depende do trabalho humano, né? O trabalho humano. Aí eu vou lá, faço um confinamento de gado, né? E aí o que a vaca produziria sozinha lá no pasto, por exemplo, né? Demoraria um tempo para ela se desenvolver, para o bezerro desenvolver, aquela coisa toda ali. Agora, se eu interfiro nessa produção, faço um confinamento, aplico um determinado remédio, incluo um determinado alimento na nutrição dessa vaca, eu consigo fazer com que a produção dela seja mais rápida, seja maior e o desenvolvimento dela seja mais rápido e eu agrego um preço para esse produto. Está compreendendo o que eu acabei de falar, meninos? Sim. Sim. Beleza?
Então, a vaca se produziria lá no pasto, sozinha, teria seus bezerrinhos, daria leite para os seus bezerrinhos, e tudo aconteceria naturalmente. Mas, nós, seres humanos, nós temos condições inteligentes de interferir nesse processo e alterar a produção. E isso gerando renda, gerando dinheiro, gerando um produto para ser comercializado. E aí, a ciência social que vai estudar esse tipo de atitude dos humanos é, aqui nós estamos vendo, a economia. E junto com a economia, a contabilidade, a administração, etc. Um outro elemento da sociedade, se não ficou claro, vocês me perguntam, tá? Um outro elemento da sociedade é o poder, né? Tem pessoas que exercem poder sobre nós. Por que elas exercem poder sobre nós? Porque, de uma forma ou de outra, nós aceitamos que essas pessoas exerçam poder sobre nós. Entendeu? E aí a gente cria leis, a gente organiza a nossa sociedade, na qual, então, se estabelece aqui em Iporá 9 vereadores, um prefeito, né? No estado tem aí seus secretários, tem seu governador, tem seus deputados. Tem os deputados federais, temos os senadores, temos o presidente da República, temos os ministros. Então, toda essa turma está exercendo algum tipo de poder, seja federal, seja estadual, seja municipal. E dentro da escola, a gente tem a organização desse poder também. Tem aí o comandante-diretor, tem a coordenação pedagógica, tem o vínculo do professor em relação com o aluno. Entendeu? Tudo isso tem uma relação de poder estabelecida. E essa relação de poder estabelecida, ela é aceita pelas pessoas e entendida pelas pessoas. Entendeu? Então, vocês, fardados, dentro do colégio militar, quando vocês encontram um militar de uma patente maior que a dos senhores, o que vocês têm que fazer? Bater continência. Por quê? Porque existe uma relação de poder aí, dentro de uma hierarquia, que é entendida por você que está dentro desse meio, né? Porque eu não sou militar, mas você é. Você, enquanto matriculado no colégio militar por um tempo determinado, você é militar. Tanto que você é fardado e você bate a continência lá para os demais militares que uma patente maiores que as de vocês, não é? Então, isso é uma relação de poder, sabe? Determinadas pessoas têm determinados poderes. Esses poderes podem ser para a vida toda, ou esses poderes podem ser por um tempo determinado, entendeu? Então, nós temos um presidente da República chamado Bolsonaro. Ele vai ser presidente, ele vai exercer o poder sobre o Brasil por quanto tempo? Por resto da vida dele? Não, por 4 anos. Então, tem agora, falta 2 anos, ele pode ser reeleito por mais 4, né? E aí tem que substituir. Né, ou de alguma forma tem as regras para essa substituição acontecer. Mas uma coisa é certa, conforme a nossa lei, ele não vai ser presidente por resto da vida dele, não. A menos que ele seja eleito a cada mandato até quando ele terminar a vida dele. Né? Mas dentro da nossa estrutura. Agora, lá na Inglaterra, nós temos uma rainha. E essa rainha vai ser rainha até enquanto ela continuar viva. Ela só vai deixar de ser rainha quando ela morrer. E ela se tornou rainha lá em 1950. Entendeu? Então, e ela está até hoje rainha. Olha, pensa quanto tempo já passou e continua sendo e vai continuar sendo até ela morrer, não é? Por quê? Porque lá tem uma forma de organização do poder, na Inglaterra, e aqui nós temos uma outra forma de organização do poder. E aí, quem estuda essa conversa toda aí, né, é a ciência política, como nós estamos pondo aqui. Então, vamos pôr aqui entre as ciências sociais. Pois não? Entre as ciências sociais, nós temos a ciência política, que estuda as relações de poder. Aí eu vou pôr aqui, ó, nas sociedades. Por que nas sociedades, professor? Porque tem sociedades muito diferentes umas das outras e com regras diferentes e formas diferentes. E o cientista político, ele estuda basicamente tudo isso aí. Agora, tem umas questões que a gente estuda nas ciências sociais que diz respeito à cultura humana, a forma de ser dos indígenas, a forma de ser sociedade
dos alemães, a forma de ser sociedade dos japoneses, certo? São elementos culturais. Aí nós temos, então, aqui, olha, a antropologia, certo? Que estuda a cultura humana. Ou, eu vou colocar aqui também entre parênteses, as culturas humanas, certo? Por justamente a diferença que pode ter entre um lugar e outro, certo? Então, eu só estou querendo contribuir aqui, se alguém perguntar para você, mas o que é sociologia? Agora, aqui que nós vamos entrar na disciplina que nos interessa, né? Apesar de que, meninos e meninas, quando se fala em ciências sociais, acaba que o povo entende sociologia direto. A ciência mais próxima dessas ciências sociais é a sociologia, porque foi o primeiro nome dado. Depois eles entenderam que, na verdade, tem outros assuntos, outros pontos além desse da sociologia, que tem que se estudar dentro do estudo da sociedade, e esses pontos são essas ciências que eu estou colocando para vocês aqui. E aí, agora vamos para o diferencial. A antropologia estuda a cultura, né? Então, por exemplo, se eu tive vontade de fazer um Rastafari aqui na minha cabeça, isso é um elemento cultural, não é um elemento estrutural da sociedade. Se deu vontade de eu pintar minhas unhas todas de preto e manter minhas unhas preto, colocar um rímel preto aqui, uma sombra preta, eu estou fazendo parte de que grupo social? Vocês conhecem? O grupo emo da sociedade? O grupo emo, o grupo gótico, né? Então, isso é elemento cultural. Por que é cultural? Porque não existe nenhuma escola que fala se vou me matricular para me aprender a ser emo. Ou existe? Vocês conhecem algum? Tem algum lugar que me matricula para me tornar um hippie? Não. Mas existem hippies na sociedade e aqueles que se identificam com eles começam a viver uma vida igual a deles. E assim você tem uma organização. Cultural, certo? Cultural. Agora, o que seria diferente da cultura? Seria aquilo que é determinado, aquilo que é institucionalizado. Aí é o ponto da sociedade, da sociologia. Porque sociologia significa estudo da sociedade. Mas o que na sociedade se estuda em sociologia? Estuda as instituições sociais. Agora, enquanto eu digito aqui, me dá exemplo de instituições sociais. A ONU é uma organização, é uma instituição social? Você definiu certinho, ela é uma organização social. Mas ela também é uma instituição social. Só que ela é obrigatória para você, se você se relacionar com a ONU, é obrigatório você ter vínculo com a ONU? Não, a gente tem vínculo por causa do governo. Sim. O governo é uma instituição social. Algum de nós pode estar livre do governo? Não. Porque é uma imposição, porque é uma determinação. Você está submissa ao governo. Se você quer ter um diploma de ensino médio e você escolheu o CPMG para ser a sua escola, você tem uma obrigação determinada pela instituição que você tem que usar farda, que você tem que bater continência para os militares superiores a você, que você tem que estudar de tal hora a tal hora, você tem que fazer prova, você tem que. Entendeu? Isso é a instituição que determina, que de alguma forma te obriga. E se eu não quiser fazer? Você não faz, mas você não vai ter seu diploma no final do ano. E se eu não quiser votar? Você não vota. Mas para algumas coisas aí, tipo aposentar, determinadas matrículas em faculdade, você não vai poder se matricular. E se eu quiser dirigir um carro sem habilitação? Você pode. Mas você pode até ir preso, conforme for a situação que isso gerar. Entendeu? Então, ou seja, a sociedade determina. Você é obrigado a cumprir.
Você pode não cumprir, mas aí tem consequências, não é? Então, aí que é a questão. A sociologia estuda as instituições sociais. Quem são elas? A família é uma instituição social. Lá tem quem manda e tem quem obedece. Vocês sabem muito bem disso, né? Na igreja tem quem manda e quem obedece. E tem toda uma lógica ali de o que você é obrigado a fazer e o que você não pode fazer. Na escola tem uma obrigação. O governo tem obrigação. E assim você poderia estudar todas as instituições da sociedade. Entenderam, gente? Tá claro, pessoal? Sim, professor. Sim. Então, nosso tempo é muito curto. A gente precisava de conversar sobre isso aqui, basicamente só para a gente dar uma breve atualizada, né, no conceito, porque da agora para frente eu não vou ficar explicando para vocês mais o que é sociologia, porque isso foi matéria do primeiro ano. Professor, Agora, sim. eu queria fazer uma pergunta, mas meu microfone aqui bugou, mas... então, basicamente, instituição social é quando... por exemplo, tem uma pessoa que manda e uma que obedece? Sim. E, além disso, várias regras que servem para todo mundo. Entendi. Aí a diferença com cultura. A cultura não é imposta, não é obrigatória, entendeu? A religião, a parte de ser religioso, é cultural. Porque no Brasil, quantas religiões nós não temos? Se fosse instituição estudada pela sociologia, aqui teria apenas uma única religião e todos obrigados a seguir aquela mesma religião. E era obrigatório, como é obrigatório votar, como é obrigatório dirigir, tem que ter habilitação, como para ser professor tem que ter diploma de faculdade para ser professor. Isso é obrigatório, né? Agora, se eu chamo vocês aqui para rezar um terço aqui em casa, isso não é obrigatório, isso é cultural. Vai quem quer, vai quem gosta, vai quem tem fé. Quem não tem fé, segue a vida normalmente. Quem não quer participar, segue a vida normalmente, né? E aí que está a discussão agora sobre a vacina, né? Essa vacina vai ser um elemento institucional em que todo brasileiro é obrigado a tomar essa vacina, ou vai ser uma coisa que é cultural? As pessoas que acreditam tomam vacina, as pessoas que não acreditam não tomam vacina. Entendeu? Então, ou seja, pode ser as duas formas. Agora vai depender de questões aí jurídicas, vai depender de um monte de questões aí que nós vamos vendo, né? Como que vai acontecer, se vai ser obrigatório ou se não vai ser obrigatório, né? E assim por diante. É claro que tem que estar na lei, né? Para ser obrigatório tem que estar na lei, aí entra na esfera institucional, aí é aquela questão que você perguntou, Natália. Aí tem quem manda, tem quem é obrigado a obedecer, se não obedecer vai para cadeia, paga multa, alguma coisa assim tem que acontecer, né? Aí a sociologia estuda esses pontos mais específicos, certo? Meninos, aqui dentro do blog, nós não exploramos os pontos que eu precisava explorar para hoje, então esse material vai ser retomado na próxima aula. Mas aqui, olha, nesse link da primeira aula de hoje, que é a aula 1, que está aí, você entrou para pegar o link, eu gostaria que vocês ficassem como tarefa. Vocês rolam a página aqui para baixo, ó. Pode pular todo esse assunto aqui, que nós vamos ver na aula que vem. Desculpa. E aqui, olha, atividade avaliativa. Clique aqui para realizar a atividade avaliativa. É uma participação, que vale nota também, tá? Mas você clicando aqui vai responder uma única pergunta que está aqui, certo? Você vai ver aqui, olha, o seu e-mail, o seu nome, a sua turma, e aqui uma única resposta que você vai responder. Uma pergunta vai responder. O que você pode dizer que estudou em sociologia até aqui? Eu estou pensando no primeiro ano do ensino médio, tá? E aí você responde aqui e envia, certo? Então essa é a nossa atividade para essa semana. Beleza? Professor, como a gente chega até o blog mesmo? O que a gente escreve? Eu esqueci já. Na verdade, eu vou colocar aqui no grupo do segundo ano, certo? O endereço do blog de sociologia. Aí você entra no blog e vai entrar na aula 1. Ou diretamente, esse link que eu postei para você primeiro aí, já é da aula 1, entendeu? O link que você entrou para pegar o link dessa aula. Então, lá dentro, se você rola a página, você tem todas essas informações lá, tá? Beleza, gente? Então,
encerramos agora a aula de sociologia, né? E até a próxima semana. Daqui a 4 minutos vocês vão ter aula de filosofia, certo? Certo.